Ascensão através de habilidades. Episódio 259. Os crentes do velho deus demônio, 4. Minerva. Como está sua força? Ainda está tudo bem, mas não posso lutar contra todos eles de uma vez. Então pegue os dois e recue um pouco. Ah, tudo bem. Minerva pegou a Netia e Quaned e saltou para longe. Antes de sair, a Netia gritou apressadamente. Senhor Taezan, tenha cuidado. Taezan assentiu e ergueu a espada. Enquanto dezenas de seres retorcidos avançavam sobre ele, Taezan chutou o chão. Você ativou a aceleração. Bum! Seu corpo acelerou explosivamente. O demônio retorcido à sua frente foi dividido ao meio sem saber o que aconteceu. Capcharu. Ó Deus, conceda-me sua bênção. Quando Taezan rompeu suas fileiras, eles gritaram e correram para ele. Taezan moveu ambas as mãos. Você ativou o ataque contínuo. À medida que a proficiência da espada de habilidade atingiu 40%, algumas habilidades mudaram. Um deles foi o ataque contínuo. Seu efeito foi o uso simultâneo de um golpe de espada físico e um golpe de espada ilusório. A pós-imagem da espada foi desenhada. As pós-imagens giraram como uma tempestade. Taezan atacou com sua espada. Golpes de espadas ilusórios foram desencadeados em 8 direções simultaneamente. Arg. Kahak. Todos os demônios distorcidos estavam pelo menos no nível 20, e alguns estavam no nível 30. Mesmo assim, todos morreram com apenas uma habilidade, ataque contínuo. O poder que fluía deles reuniu-se em direção a Taezan. Você ativou o golpe forte. Ele atacou com força com sua espada. O chão quebrou e o impacto varreu os demônios sobreviventes. Persiga-o. Os poucos que sobreviveram lutaram para se levantar e gritaram. Capcharu, ofereça-o ao nosso Deus. Com sua carga desconsiderando até mesmo a morte, Taezan franziu a testa. Ele olhou para a frente. Dezenas de demônios avançavam contra ele pela frente. Isso é interminável. Você ativou Starlight Arrow. Uma flecha leve se materializou na mão de Taezan. Ele atirou em direção aos demônios que o atacavam. Eles tentaram bloqueá-lo, mas foi inútil. Bum! A luz explodiu. O mundo parecia tremeluzir de luz, cobrindo tudo. Quando a luz diminuiu, não havia mais ninguém na área. Acabou por agora? Ele sentiu a presença de outros se aproximando à distância, mas ainda estavam longe. Mestre, você é muito rápido. É difícil acompanhar. Minerva pousou com o rosto um pouco cansado. Senhor Taezan, você está bem? Estou bem. Embora ele usasse poder mágico, estava em um nível do qual ele poderia se recuperar totalmente em uma hora. Isso é problemático. Embora a ameaça imediata tenha sido resolvida, se o Deus tivesse dado um comando direto, eles continuariam aparecendo. Eles tentariam matar Taezan. Eles continuariam vindo sem fim. Não pretendo ficar atolado com isso. Era impossível eliminar todos eles. Ele tinha que encontrar o núcleo. Mas Taezan não sabia onde era isso. Vamos dar uma olhada por enquanto. Taezan correu rapidamente pela terra deserta. Ele continuou a procurar, tentando descobrir onde o poder estava concentrado. Mas ele não conseguiu encontrar. A área era tão vasta que nem mesmo a Netia conseguiu detectar tudo. Não seria estranho se demorasse meses para pesquisar. Isso vai ser difícil. Taezan sentiu algo ao dar o pontapé inicial. Uma presença bastante forte aproximava-se em alta velocidade. Taezan parou. Hahaha, encontrei você. O demônio baixou a espada com uma risada louca. Clang. As espadas se chocaram. O oponente não cedeu facilmente e brandiu a espada. Ele pressionou Taezan e mostrou os dentes. Muito bom, que sorte que você estava tão perto. O grande Deus estava realmente cuidando de mim. O demônio gritou com uma cara animada. Eu sou o 10º dedo do grande Deus. Você não pode me derrotar. Dedo? É a posição dada aos demônios mais fortes aqui. Em outras palavras, o demônio à sua frente era o 10º mais forte aqui. O demônio olhou para Taezan com alegria. Uma ordem foi dada e a notícia chegou até ele. Ele ficou emocionado por ter a chance de ser escolhido pelo grande Deus e ainda mais emocionado por ser o mais próximo do alvo. Esta foi a única chance de ser escolhido pelo grande Deus. Renda-se silenciosamente, humano. O demônio atacou, mostrando os dentes. Taezan ergueu sua espada. Você ativou o flow. A espada do oponente de repente saiu do curso. Naturalmente, a direção da força do oponente mudou, revelando uma enorme abertura. Ele tentou corrigir sua postura em pânico, mas Taezan não deixou escapar a oportunidade. Você ativou o golpe forte. Bum! A espada do oponente foi desviada. Ele tentou apressadamente aumentar a distância, mas foi inútil. Taezan chutou o chão. Você ativou a aceleração. Num instante, seu corpo acelerado perfurou o oponente. UH. Você é forte. Ele não era um oponente fraco. Ele mal conseguiria chegar ao 50º andar do labirinto. Mas isso foi tudo. Como foi? Só por precaução. Você sabe a localização dos espinhos e do santo? Gu, incrédulo, cale a boca. O demônio gritou enquanto estava morrendo. O Deus já marcou você. Todos aqui estão atrás de você. Você murchará lentamente e morrerá. O demônio gritou asperamente,
seus olhos cheios de loucura, tornando impossível uma conversa normal. Sua mente já estava quebrada. Usar uma habilidade de interferência emocional dificilmente o afetaria. Então morra. Taizan atacou com sua espada. Ele continuou se movendo. Haha, encontrei você. Um demônio gritou, ofegante. Parecia que ele havia corrido com todas as suas forças, pois suas pernas tremiam como se ele pudesse desabar a qualquer momento. Apesar disso, ele atacou Taizan com uma cara animada. Taizan estalou os dedos com um olhar irritado. Você ativou Frost Arrow. Obrigado. A cabeça do demônio foi perfurada. O silêncio voltou. Que incômodo. Taizan estalou a língua. A área era tão vasta que demorou um pouco para que os demônios distorcidos aparecessem depois que ele se moveu. Mas 1 ou 2 demônios apareceram contínua e indefinidamente. Embora lidar com eles não fosse um problema, não havia um momento para descansar. Taizan moveu os pés novamente. Você ativou o Leap. Você ativou o reconhecimento. Ele examinou os arredores. As únicas coisas visíveis eram os demônios atacando. Não havia nada de especial à vista. É difícil encontrar assim. Ele precisava de informações. Mas os demônios aqui estavam tão furiosos que não deram a Taizan as respostas que ele queria. Primeiro, ele teve que extinguir aquela loucura para fazê-los recuperar os sentidos. Taizan moveu-se para encontrar os espinhos. Enquanto ele se movia, ele viu vários demônios atacando. Taizan cuidou deles um por um. E eu o encontrei. Um demônio, encantado ao ver Taizan, estava prestes a atacá-lo com uma espada quando os sentidos de Taizan o alertaram. Taizan moveu reflexivamente sua espada. Clang! Com um choque feroz, o corpo de Taizan foi empurrado para trás. Uma voz cheia de admiração veio do meio dos demônios. Você bloqueou isso, mesmo eu não seria capaz de fazer esse tempo novamente. Eu disse que poderia fazer isso. Por que você interferiu? Se fosse você, você teria sido decapitado pelo contra-ataque. Uma risada foi ouvida. Taizan voltou seu olhar. 4 demônios caminhavam em direção a Taizan. Uau, você é tão rápido. Como esperado? O deus deve ter um poder considerável para dar comandos diretos sob o nome de um santo. Se não tivéssemos vindo por aqui, demoraria muito mais para rastrear você. Ah. O demônio que felizmente sobreviveu tropeçou para trás. Mesmo aqueles loucos pelo frenesi pareciam reconhecer a autoridade desses demônios. O quinto, o terceiro, o primeiro e o sexto dedos. Os demônios mostraram reverência e medo. Isso significava que eles ocupavam posições consideráveis aqui. Taizan perguntou. Vocês também são dedos? Sim, somos os 10 demônios mais fortes do reino demoníaco, excluindo os santos. Quanto menor o número, mais forte é o poder. Um homem musculoso, que parecia usar os punhos como armas, falou com orgulho. Taizan olhou para ele em silêncio. Então você é o primeiro. Ele era forte. Com esse nível de poder, ele mal conseguiria chegar ao 60º andar. Se você investir tempo suficiente para ser chamado de lenda, você também pode se tornar forte lá fora. Ah! O homem mostrou os dentes. Você tem olhos para ver isso? Você é realmente forte. Não há 10 dedos no total? Onde estão os outros? Eles disseram que não cooperariam. Eles estão esperando por suas próprias oportunidades. Eles estão tolamente segurando seu orgulho quando o grande Deus deu uma ordem. É mesmo? Isso é bom. O rosto do homem se contorceu com as palavras de Taizan. Você acha que pode vencer nós 4? Arrogante. Taizan assentiu e bateu o pé. Você ativou a transformação do apóstolo, miríades de almas. Você ativou o recipiente do rei. Obrigado. Um fardo enorme caiu sobre Taizan. Ele imediatamente transferiu o fardo para seu anel e aproveitou o poder. A presença de Taizan preencheu violentamente o espaço. O rosto do homem que se autodenominava o primeiro dedo endureceu. Você? Vamos terminar isso rapidamente. Taizan bateu o pé. Em um instante, todos perderam o controle dos movimentos de Taizan. Quando ele reapareceu, ele estava golpeando a espada na frente do sexto dedo. Eca! O sexto dedo ergueu freneticamente o escudo. Assim que a espada de Taizan o tocou, o escudo foi esmagado e cravado no chão. Quando Taizan estava prestes a acabar com ele, os dedos restantes, que haviam recuperado os sentidos, se moveram. Eles rapidamente lançaram seus próprios ataques contra Taizan. As mãos de Taizan se moveram. As espadas traçaram linhas diagonais, distorcendo e destruindo as trajetórias de seus ataques. Em um instante, ele pisoteou o escudo. Uma cratera se formou no chão e o sexto dedo vomitou sangue. Eca! Você ativou o raio negro de Mefisto. Bum! Um raio perfurou os 3 restantes simultaneamente. Seus movimentos pararam momentaneamente. Taizan enfiou a espada no escudo. O escudo quebrou. E eu não posso acreditar nisso. Essas foram as últimas palavras do sexto dedo. Seu bastardo. Os dedos restantes, libertando-se da rigidez, atacaram ferozmente Taizan. Ele baixou sua postura. Você ativou a chama falsa de Marbas. Uma substância em forma de chama surgiu, obscurecendo Taizan. O primeiro dedo zombou e deu um soco. Você acha que pode me enganar com um truque tão mesquinho? Bum!
A chama falsa explodiu com o soco. Mas isso era esperado. Usar chamas falsas sem sequer abrir uma passagem não funcionaria contra alguém na faixa do 60º andar. O que Taizan pretendia era obscurecer a visão deles. Você ativou invisibilidade. A invisibilidade mudou com a espada de habilidade. Seu efeito permitiu ao usuário escapar de qualquer detecção por um segundo se escondesse sua presença do oponente. Você ativou Shoes of Leaping to the World's End. Você se move uma distância muito curta instantaneamente. Ele se moveu bem na frente do quinto dedo. O demônio, confuso com o desaparecimento repentino de Taizan, arregalou os olhos quando Taizan apareceu diante dele e tentou bloquear com sua espada. Você ativou o golpe forte. Trituração. O que? A espada quebrou e se partiu ao meio. O corpo do quinto dedo também foi cortado em 2. Você, seu bastardo. Em um instante, 2 estavam mortos. Restaram apenas o terceiro dedo e o primeiro dedo. O primeiro dedo rangeu os dentes e gritou: mantenha distância. Apoie por trás. O terceiro dedo foi aquele que pegou emprestado o poder do antigo deus demônio que se espalhou por toda a terra. Era um poder raro, mesmo nesta terra deserta. Com o seu apoio, eles poderiam ser 2 vezes mais fortes do que de costume. Taizan apontou vagarosamente o dedo para o terceiro dedo. Você ativou o duelo forçado. Clang. O soco do primeiro dedo ricocheteou em Taizan. O terceiro dedo tentou rapidamente reunir poder, mas foi claramente mais lento do que a abordagem de Taizan. Em um instante, o terceiro dedo também morreu. Você, seu bastardo. Não há como lidar com ele com números. Apenas um duelo forçado acabou com tudo. Por mais que tentassem mostrar superioridade numérica, uma vez ativado o duelo forçado, tornou-se uma luta 1 para 1. Por que você não usou o duelo forçado desde o início? Não usei o suficiente as habilidades que adquiri recentemente. Queria me acostumar com elas. Obter uma habilidade não foi o fim. Era preciso usá-lo diretamente para se acostumar. Tendo confirmado isso, Taizan aproximou-se do dedo restante. O dedo olhou fixamente para os 3 demônios caídos. Todos aqueles com quem ele passou incontáveis tempos foram brutalmente mortos. Seu bastardo. Uau! Taizan ergueu sua espada. Eca. O primeiro dedo era forte. O poder de alguém no nível do 60º andar. Mesmo o rei demônio não poderia se igualar a ele. Mas Taizan agora tinha o poder de ver a entrada das camadas profundas. Além disso, com Myriad Souls e Vessel of the King ativados, não houve competição. Hahaha, eu. O primeiro dedo gritou, negando a realidade. Ele treinou por inúmeras horas. Ele havia se esforçado para se tornar mais forte por tanto tempo que sua mente estava sobrecarregada. Ele lutou continuamente contra adversários fortes sem descanso. Não houve morte aqui, mas isso não significa que não houve dor. Ele viveu toda a sua vida tendo a dor como companheira. No final, ele se tornou o mais forte aqui. Ele pensou que ninguém poderia se igualar a ele, mesmo no reino demoníaco. Ele acreditava que era o mais forte, exceto o santo. Mas agora, ser morto por alguém de fora, ele não podia aceitar isso. Isso não faz sentido, para mim, Ag. Taizan enfiou a espada em seu pescoço. Com uma voz fútil, a luz desapareceu de seus olhos. Taizan repetidamente cerrou e abriu o punho. Ele havia desligado a janela do sistema, então não pôde verificar. Mas olhando para os dedos, sentiu uma sensação estranha continuamente. Isso significava que algo mudou com a ativação da Soul Ascension. Ele queria verificar, mas havia algo que precisava fazer primeiro. Taizan olhou em volta. A loucura desapareceu dos rostos dos demônios retorcidos que assistiam à luta. Isso é. Aqueles esmagadoramente fortes. Todos os 4 foram mortos sem fazer nada. A cena brutal destruiu a fé deles no Deus que dominava suas mentes. Agora era a oportunidade. Com o fim da loucura e o retorno da razão, o medo também deve ter surgido. Você ativou o distúrbio emocional de Raum. Eca. Coisas viscosas se espalham por toda parte. Taizan sentiu medo, não loucura, nos rostos dos demônios. Por favor, me poupe. Não foi um grito cheio de loucura, mas um apelo aterrorizado pela vida. Taizan sorriu e agarrou o pescoço do demônio. Vou poupá-lo se você responder a uma pergunta. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.